Nós vamos falar essa noite da palavra de Deus. Tem um título, essa ministração, para quem gosta de anotar. E muito importante o título para a gente ter um entendimento e direção daquilo que o Senhor quer nos falar. O nome do título é Cruzando a Linha de Chegada. Amém. Quando você pensa cruzando a linha de chegada, logo vem ao nosso pensamento o quê? Um maratonista, não é? Que ele está correndo, que ele está competindo e ele chegou nesta linha de chegada. Então, eu gostaria de ler com vocês o texto que encontra-se no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 ao 15. Eu vou preferir ler daqui, porque a minha Bíblia está diferente ali. Então, veja o texto sagrado. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são um princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Eu quis deixar este versículo 15, porque o texto, ele dá continuidade a tudo que Jesus queria ensinar aos discípulos naquele contexto. Mas esse versículo em especial, eu gostaria de estar focando nesses dois versículos, porque no 14 e no 15. Porque Jesus fez menção a Daniel. E toda a passagem de Daniel neste capítulo, ele fala o mesmo que Jesus está falando. Jesus, na sua caminhada com seus discípulos, ele estava sempre atento às situações do dia a dia, às situações de rotina, para ensiná-los, orientá-los de como seria a caminhada de fé deles. Neste contexto que nós lemos ali, Jesus utilizou o templo que seria destruído e fez uma descrição geral do fim do mundo, do futuro, do fim das coisas.
Os discípulos, então, eles ficaram intrigados. Já imaginou Jesus falando tudo isso para eles? Os discípulos ficaram intrigados, mas será quando é isso? Quando vai acontecer isso? De quando seria esse tempo? Quando seria o fim do mundo? Lá, Jesus já estava falando do cenário deste fim. Então, Jesus começou a instruí-lo como seria o cenário do fim dos tempos. Eu não irei ministrar sobre escatologia, que significa o estudo do fim dos tempos. Isso é com o pastor Ney, com a pastora Tamara, com o pastor Alírio, o pastor Rogério, que não está aqui. Eu não vou falar sobre isso, não é? Mas, antes de iniciar 3 pontos que vamos explanar, eu quero destacar aqui 2 menções importantes de Jesus. No versículo 13, ele afirma: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. No versículo 15, ele menciona a profecia de Daniel. Nós não vamos ler o texto de Daniel, mas eu oriento a você fazer essa leitura, sobretudo o capítulo 12, para você entender a conexão de Daniel com o que vai ser falado nesta noite. Jesus aqui, ele não apenas cumpriu uma regra ética, literária, quando ele mencionou Daniel. Isso é uma regra ética literária. Quando nós mencionamos algo que alguém falou, nós falamos o autor, certo? E Jesus estava cumprindo esta regra. Ele disse: olha, conforme Daniel falou. Queridos, ele sendo Deus, ele não precisava mencionar Daniel, mas ele o fez. O que Jesus quis dizer aqui? Eu não vou mudar nada do que o profeta Daniel falou. Ele não mudou uma vírgula. Ele poderia ter dito assim: olha, o profeta Daniel, ele passou todo esse cenário de dificuldade, de dor, de tristeza. Eu não vou deixar que isso aconteça. Eu vim aqui para livrar vocês de tudo isso. Ele não falou isso. Ele falou que, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que lindo. Entende que Jesus, ele não veio para mudar isso, mas ele veio para nos fazer perseverar, mesmo diante de tudo aquilo que nós lemos, desse cenário desolador, desse cenário de dor, e que nós não sabemos quando será. Quem sabe já tenha iniciado. Não vai ser a nossa discussão aqui, mas a importância da perseverança. Jesus falou: mas aquele que perseverar até o fim. Perseverar em quê? Nele. Perseverar nele. Queridos, nós só conseguimos sobreviver a tudo que o Senhor Jesus explanou aqui para os discípulos se nós perseverarmos nele, em Jesus. Do contrário, nós não vamos ter condições emocional, física, espiritual para sobreviver a alguma luta que virá sobre o mundo, conforme nós falamos aqui. Então nós precisamos perseverar em quem? Nele. A perseverança, ela não é um sinal de salvação. A perseverança é um sinal que nós estamos em Jesus. Quando nós estamos perseverando, é porque nós estamos conectados com o Senhor, através da sua palavra, através da busca, através de oração, através de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, da forma como nós podemos estar conectados com Ele, com o céu. Se Ele falou sobre perseverança, é porque na sua onipotência, onisciência e onipresença, sabia que haverão os que não irão perseverar. Que não seja eu, que não seja você. Amém? Nome de Jesus.
E por isso nós estamos aqui, nesta casa, aprendendo como perseverar firme nos caminhos do Senhor, para que nós possamos atravessar, cruzar a linha de chegada, que nós não sabemos como será, mas nós precisamos estar preparado todos os dias. Através do quê? Através do que nós vamos discutir aqui. Ok, queridos? Amém? Todos comigo? O primeiro ponto, então. O que poderá impedir a nossa perseverança? Cada um sabe, querido. Cada um sabe qual é o risco. O que pode impactar você a você não ser perseverante. Mas eu gostaria de citar aqui algumas coisas. Esfriamento espiritual, distração, decepção com a igreja. Nós devemos deixar de perseverar quando a gente vê algum escândalo? Não, queridos. Quando a gente ouve algo que a gente não gostaria de ouvir? Não. Aí é que nós temos que perseverar e orar, Senhor, não é assim que a tua palavra fala. Tenha misericórdia desses pelas quais vem o escândalo. Aí é que nós precisamos estar firme. Vamos continuar. Decepção com a igreja, escândalos, falta de amor, ensinamentos enganosos sobre o evangelho, falta de profundidade espiritual, pecadinhos de estimação, ter a igreja como evento de rotina. Tudo isso pode fazer com que nós não venhamos perseverar em Jesus. Queridos, eu quero destacar aqui que Jesus não nos chamou para virmos à igreja. Jesus nos chamou para sermos igreja. Há uma diferença muito grande, porque sendo igreja, eu sou igreja aqui, mas eu sou igreja em todos os lugares. Na minha família, no meu trabalho, no trânsito, aonde eu estiver, eu preciso ser igreja. Então a igreja somos nós. Ser igreja é viver e praticar o evangelho da cruz. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que eu e você não podemos nos desviar. O evangelho da cruz, da serviência, de estar em movimento ao serviço do reino. Isso é o evangelho da cruz. Queridos, a perseverança não é um sinal de salvação, como eu já tinha falado, né? E sim que nós estamos aliançados com Jesus. Amados, quando nós participamos aqui, hoje não é culto de Santa Ceia, mas eu queria lembrar você o seguinte: quando nós estamos aqui participando da ceia do Senhor, nós estamos dizendo: Jesus, eu continuo aqui, aliançada contigo, eu continuo aqui, nesta aliança que eu fiz contigo, através desse ato. Nós precisamos sempre lembrar que nós temos uma aliança com Cristo, através do sangue. E nós precisamos, queridos, dar continuidade, sermos perseverantes, como viver e praticar o evangelho dele. Então sim, nós venceremos o mundo e cruzaremos a linha de chegada. Amém? Aleluia! A salvação em Cristo Jesus para a vida eterna é o maior milagre. Queridos, não tem outro milagre que seja maior do que este. Não serão os milagres aparentes que farão com que nós iremos perseverar até o fim. Não vão ser os milagres que nós pedimos em oração, a cura, a libertação sim, claro, mas assim, o negócio que precisa dar certo, a minha empresa que precisa dar continuidade, as minhas finanças, as soluções na justiça. Não são estes milagres que serão responsáveis pela minha perseverança. Tem pessoas que são curadas e esquecem de Jesus para sempre, vão embora e nunca mais aparecem. Esses milagres pelas quais, queridos, eu quero deixar claro que eu não estou minimizando o seu problema e não estou minimizando a sua dor.
Nós precisamos orar pelos milagres. Aliás, nós podemos todos os dias profetizar sobre a nossa vida. Eu tenho a cura divina, eu tenho a saúde divina, eu tenho a paz que excede todo entendimento. Isso você pode profetizar todos os dias na sua casa. Mas o que eu quero chamar a atenção minha e de você nesta noite é que quanto tempo nós utilizamos da oração diária para os milagres que os nossos olhos veem. E nós esquecemos do maior milagre que é a salvação. E como nós precisamos nos manter neste caminho. Você está conseguindo entender? Eu lembro quando eu era criança, tinha 10 anos de idade. Existia naquela época, na década de 70, de 80, final de 60, que eu lembro ainda, faz tempo. Existia algo chamado campanha evangelística. Pelo mundo todo existia. Por exemplo, na Europa, era o Billy Graham que fazia cruzadas. Eu creio que todos conhecem Billy Graham. Nos Estados Unidos, na América, era o Bernard Johnson. Né? Eu acho que algumas gerações, talvez tenha minhas gerações aqui que lembram dele. Aqui no Brasil, nós tínhamos muitas. E tinham 2 pastores de Itajaí, chamavam-se Satiro Loureiro e Arthur Montanha. Eles eram 2 homens de Deus que eles se preparavam para essas cruzadas aqui em Blumenau. E teve uma que foi ali na Proeb, muitos anos atrás, chamava-se Proeb, não é o que nós temos hoje. As campanhas evangelísticas, na maioria, aconteciam ali. E eu era uma menina, assim, não querendo... o senhor sabe que eu não quero dizer que eu era... Mas eu era muito crente com 10 anos, muito. E aí, eu ia para aquelas campanhas evangelísticas, na expectativa que as pessoas aceitassem a Jesus, que houvesse cura. Eu ia naquela expectativa. Meu pai me pegou pela mão e me levou. Queridos, foi uma coisa tão extraordinária, as pessoas eram curadas mesmo. E eu fiquei sabendo que iriam levar uma mulher cadeirante daquele lugar. E eu fiquei só de olho. Eu queria que aquela mulher fosse curada, porque ela ia ser crente para sempre. E eu fiquei na expectativa. E realmente aquela mulher que era da região onde eu morava, eles levaram ela. E no fim ali do evento, aquilo era multidões, era maravilhoso, aquelas cruzadas. E aí aquela mulher realmente estava na cadeira de rodas. E chegou o momento então da oração para as curas. Queridos, aquela mulher levantou da cadeira. Eu me lembro emocionada, porque foi tão maravilhoso ver aquele milagre. E eu fiquei tão feliz como uma menina de 10 anos com aquilo que eu estava assistindo. Eu agradecia tanto o Senhor, porque eu pensei, agora essa mulher vai ser crente. Ela vai ser crente. E ela saiu andando ali. Foi uma coisa maravilhosa. E os dias que foram decorrentes a isso, eu ficava sempre no culto, olhando para trás para ver se aquela mulher chegava na igreja. Eu queria que ela chegasse na igreja. Seria o sinal que a cura dela trouxe ela para a igreja. E eu ficava naquela expectativa, e aquela mulher não vinha. E um dia, na mesa de um jantar com meus pais, ali, eu fiquei, naquela época não se conversava com crianças sobre vizinhos, sabe? Existia uma época que crianças não podiam se envolver em assuntos de adulto. E eu ficava muito de fora, assim, mas só observando e ouvindo. E eu ouvi o meu pai e a minha mãe conversando de que aquela senhora, que eu inclusive lembro o nome até hoje, só não vou falar por uma questão ética, ela não permaneceu. Por que eu contei essa história? Porque não são esses milagres físicos, esses aparentes, que faz com que nós permanecemos. Você consegue entender? Querido, esses milagres também são perecíveis. Eles vão ficar aqui. Esses milagres, eles não vão conosco. Se eu recebo uma cura, glória a Deus por isso. Mas um dia ele será perecível. Por quê? Porque eu não sou eterna nesse mundo. Eu vou para a eternidade. Vai ser outro corpo, um corpo celestial, que não vai ter nada a ver com a cura. Nós precisamos dessas curas, mas eu quero dizer para você que além de você orar por você,
Para essas questões físicas, nós temos que ser perseverantes em oração, para o nosso preparo, para nós sermos perseverantes nos caminhos do Senhor. Conseguiram me entender? Então, amados, não são esses milagres, e sim os frutos do Espírito. Quando nós os frutos do arrependimento, quando nós viemos para Jesus, quando nós declaramos que nós agora, Ele é o único Salvador da nossa vida, é Ele que é o Salvador da minha vida, que eu creio que Ele veio, que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando eu faço essa oração de confissão, eu passo pelo processo do arrependimento. E esse arrependimento, ele precisa gerar frutos na minha vida. A palavra ensina sobre isso. O arrependimento, ele gera frutos. Eu preciso ter frutos deste arrependimento. Ou seja, o que eu fazia antes, eu não faço mais. Eu tenho que matar todos os dias a minha carne, para que o meu espírito esteja com Jesus o tempo todo ali, com o Senhor. Entendendo? Amém. Glória a Deus por isso. Nós precisamos orar, por quê? Pela nossa santificação. Precisamos buscar os dons espirituais. Você tem feito isso? Queridos, os dons espirituais, sim. Eles nos alimentam, eles nos sustentam. Precisamos buscar os dons espirituais. Nós precisamos buscar mais intimidade com o Senhor. Pedir ao Senhor que se revele a nós pela sua palavra. Tem que fazer parte da nossa oração diária. Pedir ao Senhor misericórdia por aquilo que nós negligenciamos no reino. Somos negligentes muitas vezes, descuidados com o reino do Senhor. E nós precisamos pedir perdão e misericórdia a Ele, para que nós possamos estar atentos àquilo pela qual nós fomos chamados e nós possamos dar continuidade. Precisamos nos fortalecer para este tempo da qual o Senhor Jesus anunciou, para que não sejamos pegos de surpresa. Jesus anunciou, queridos, não foi ninguém mais do que Jesus que disse que essas coisas iriam acontecer. Ele falou sobre dores, e nós precisamos nos preparar. Não é uma história, é realmente o que vai acontecer. Glória a Deus, porque podemos aprender com o Senhor a como conduzir a nossa vida de fé. O Senhor, através do Espírito Santo, Ele tem nos orientado. Glória a Deus. Ainda neste ponto, eu gostaria de ler 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 e 21. Portanto, é incrível o que Pedro diz. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós a respeito. Ainda eu quero ler Lucas 10, 19 e 20. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, olha só, então tem aqui, no entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Aleluia! Este é o maior milagre. Então, queridos,
Você pode vir orar, uma pessoa ser liberta, a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o diabo sai correndo daquela pessoa. Tudo isso o Senhor te dá. Mas ainda assim, Ele diz para você que a alegria maior, sua, diária, precisa ser pelo fato do seu nome estar escrito no livro da vida. A salvação é o maior milagre. Por isso, nós precisamos perseverar até o fim. Amém? Vamos lá para o 2 então, queridos. O que significa combater o bom combate do Evangelho? O que significa combater o bom combate do Evangelho? Ser leal pela qual nós fomos chamados. É isso. Glória a Deus. Eu gostaria de, nesse sentido, só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, ler com vocês em 2 Timóteo. Olha o que Paulo diz aqui. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Do que ele está falando aqui? Paulo, nesse contexto, ele estava orientando Timóteo a perseverar. Se você ler os versículos que antecedem este aqui, ele estava dizendo para Timóteo: continue firme naquilo que você aprendeu, continue perseverante naquilo que você aprendeu na palavra, continue falando do Evangelho. Nós não vamos ler, nós não temos tempo. Mas Paulo, nesse contexto, ele já estava prevendo que ele já estava quase cruzando a linha de chegada. Por isso que ele disse: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira do Evangelho. O que ele estava dizendo? Eu me sentei na igreja e fui salvo, agora eu estou indo. Não, queridos. Ele estava dizendo assim, ó, eu combati. Combater, queridos, não é simplesmente receber a salvação. Combater é falar do Evangelho. Ele quis dizer assim, ó, eu combati o bom combate, ou seja, eu falei do amor de Jesus, eu preguei o Evangelho, eu fui preso pelo Evangelho, eu fiz tudo pela qual eu fui chamado. É isso que Timóteo estava se referindo. Então, combater o bom combate do Evangelho é ser leal por aquilo pela qual nós fomos chamados. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria, nesse contexto ainda, ler 1 Coríntios 9, 27. Eu não sei se eu... Olha o que disse Paulo aqui. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que o Paulo diz. Não adianta eu, Ivone, falar de Jesus para minha família, falar de Jesus para os meus amigos, falar de Jesus, entregar folheto em qualquer lugar, mas eu mesma não estou praticando, não estou aplicando o Evangelho na minha vida. É isso que o Paulo está dizendo. Porque mesmo que eu faça tudo isso, mas se eu não estiver aplicando na minha vida diária, não vai adiantar de nada. Eu preciso aplicar o Evangelho na minha vida diária. É isso pela qual Paulo está falando nesse texto. Então, queridos, ser leal ao Evangelho é eu pregar para os outros o que eu vivo e aplico na minha vida, através do Evangelho. E uma coisa bem importante, hoje é o culto da família. Estamos hoje aqui reunidos como família, o culto da família. Eu queria dizer uma coisa para nós. Não adianta eu ensinar aos meus filhos como viver o Evangelho de Jesus e eu fazer o contrário.
Aquilo que eu ensino na mesa para os meus filhos, aquilo que eu ensino no devocional para os meus filhos, é aquilo que eu preciso viver. Queridos, não tem como o esposo exigir submissão da esposa se ele não amar ela como Cristo amou a igreja. O Senhor ensina as duas coisas. Olha, Ele ensina a submissão para a esposa, mas Ele ensina ao esposo a amar a sua esposa como Jesus amou a sua igreja. Então, queridos, eu preciso fazer a minha parte, o meu dever. Qual que é o meu dever como esposa? Qual que é o meu dever como esposo? E eu preciso praticar e aplicar diariamente na minha vida. Eu não consigo ensinar a minha família só com palavras. Necessariamente, eu preciso ter exemplos. Queridos, Jesus, na sua caminhada neste mundo, Ele falou e foi exemplo de tudo o que Ele falou e ensinou. E assim, nós também precisamos ser. Então, combater o bom combate do Evangelho é viver e aplicar o que aprendo na palavra de Deus. Muitas vezes, nós lemos a palavra de Deus na perspectiva do outro. Isso aqui serviria para o fulano, para o ciclano, para o irmão. Isso aqui vai ser uma bênção se eu ministrar na igreja. Mas precisa ser aplicável na sua vida em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Já indo, finalizando, que preparo nós precisamos ter para cruzarmos a linha de chegada? Queridos, Paulo, aqui nesses textos, em vários textos das cartas que ele escreve, ele faz uma analogia da nossa caminhada de fé para chegarmos na linha, para cruzarmos a linha. Ele sempre compara um atleta com a nossa caminhada. Ele era um grande conhecedor do atletismo, que na época acontecia na Grécia. Então ele trazia esses exemplos para os irmãos das igrejas pelas quais ele escrevia as cartas, para ter o entendimento da importância do preparo, para que cada um fosse preparado adequadamente para poder chegar na linha ali que cruza, né? Então, queridos, eu quero ler com vocês ainda, nesse terceiro ponto, que preparo precisamos ter para cruzarmos a linha de chegada. Hebreus 12, eu vou ler do 12 ao 13, mas eu acho que aqui eu só coloquei o 12. Por isso, levantem as mãos cansadas. Se você está cansado, se você está exausto pelas coisas pelas quais você está passando, e isso está interferindo na sua perseverança em Jesus, levante, olha o que ele está dizendo aqui o texto: levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Ele está nos chamando a atenção que nós precisamos de novo levantar as mãos. Por isso, aqui façam, no 13, queridos, esse pessoal são maravilhosos. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Aleluia, glória a Deus. Querido, se você se sente mancando, esse texto fala do quê? De posicionamento, de firmeza, de foco, seguir a direção proposta por Jesus. É isto que o texto está nos ensinando. Permanecer até o fim. Necessitamos de constância, necessitamos de disposição, necessitamos de todos os dias: Senhor, eu estou aqui, aliançada contigo. Nada daqui que eu estou vendo, nada que é desolador, vai me tirar da tua presença. Nada vai me afastar de ti. Nada.
porque eu estou firme. As minhas mãos estão levantadas e eu estou olhando reto para onde é o alvo. Queridos, pecar é errar o alvo. Ore, coloca nas suas orações: Senhor, não me deixe errar o alvo. Não me deixe errar o alvo. Eu quero estar contigo, firme, comprometida com o Evangelho. O Evangelho da cruz. O Evangelho da salvação eterna que Jesus trouxe para nós. Ainda que eu quero ler Colossenses no capítulo 3. Eu passei do 12 ao 13. Sim. Portanto, aqui, o Senhor Jesus, através de Paulo, fala aos Colossenses: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Essa é uma forma, queridos, de nós continuarmos e sermos preparados para cruzarmos a linha de chegada. É através dessa busca. É nós nos lapidando pela palavra de Deus. Se você se sente que precisa ir para a casa do oleiro, você pode pedir: Senhor, me leva para a casa do oleiro, me quebra, me faça de novo. Mas eu quero permanecer firme, eu quero estar aliançada contigo até o fim, para que eu possa permanecer e chegar na linha de chegada e cruzar a linha de chegada. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, por favor.